Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao vídeo 8 do livro 100 mitos sobre a Revolução Russa. No último vídeo falamos um pouquinho sobre o caos que foi gerado no governo provisório, especialmente com a ordem número 1 do Kerensky no exército. E então vamos ao mito 76. A Rússia jamais havia conhecido formas democráticas de governo, por isso jamais seria democrática. O Império Russo sempre foi um governo popular. Os elementos de autogoverno e democracia sempre existiram. Os russos de todas as classes sempre preferiram os autogovernos regionais a uma burocracia centralizadora. Nesse sentido, foi introduzido o Zemsky Sobor, que, por sua vez, era ainda mais democrática do que os órgãos representativos dos britânicos e franceses. Os Zemstvo mostraram que os governos locais, no Império Russo, eram capazes de se emancipar. Ao nível das províncias e cidades, eram como parlamentos locais. O trabalho da Duma estatal, com as 4 convocações de eleições, mostrou que o país estava pronto para o parlamentarismo. No período da Idade Média, centros urbanos como Novgorod, Pskov, Kiev e em dezenas de outras cidades havia direitos especiais. Elas poderiam ter uma câmara em cada um de seus bairros e uma grande reunião de moradores da região resolviam seus problemas locais. Já a Câmara Urbana de Novgorod não resolvia só os problemas de uma cidade, mas de toda uma região. Ou seja, a Câmara de Novgorod era o órgão legislativo da região, com 2 advertências. Primeiramente, não eram os deputados eleitos que participavam da reunião, mas todos os cidadãos que quisessem. Em segundo lugar, a região de Novgorod não era igual à atual, uma pequena unidade da federação, e sim um estado enorme, do tamanho da França moderna. O poder hereditário do príncipe não violava o sistema democrático de Novgorod, mas complementava-o. Se o príncipe desejasse viver em paz, ele deveria concordar com a Assembleia Popular. Diversos escritos atestam que, muitas vezes, os príncipes de Novgorod eram banidos. O mesmo foi relatado em Pskov, Pinsk, Smolensk, Lviv e na Galiza. Mesmo em Kiev, sem a coletividade, o príncipe não era ninguém. Quanto aos boiardos, cada um tinha suas próprias terras ancestrais, eles não eram dependentes do príncipe. Cada um deles não hesitou em desafiar as ordens reais no Conselho Militar e na Duma Boiarda. De acordo com as crônicas do Levante, que condenou à morte o príncipe Igor no ano de 945, o soberano foi acusado de ser ganancioso, por isso foi punido. Abre aspas. Se o lobo tem os maus hábitos para com as ovelhas, todo o rebanho vai intervir até sua morte, e isso, se não o matar, vai destruir a todos nós. Fecha aspas. Foram derrubadas 2 árvores, elas foram amarradas em cada perna do príncipe Igor. Quando as árvores caíram, o príncipe foi dividido em 2. Yaroslav I, o Sábio, foi 3 vezes grão-príncipe de Novgorod e grão-príncipe de Kiev. Ele deu a Carta de Liberdade em Novgorod. De acordo com esse documento, a cidade firma um contrato que define as condições do reinado do monarca e os deveres da cidade. Se o governo quebrasse o contrato, teria que abandonar a cidade. Por vários séculos, os príncipes prometeram não quebrar as liberdades dadas por Yaroslav em um juramento com a mão sobre o documento. Podemos ressaltar que, em toda a Rússia, o sistema político era uma combinação de 2 princípios: o monárquico na figura do príncipe e o democrático representado pela Câmara. No século XI, o príncipe recebeu o poder por herança ou legado. A diferença é que o novo príncipe de Novgorod, após a tomada da posse, teria que obedecer à Carta de Yaroslav e não violar as liberdades de Novgorod, protegida pelas leis e costumes. De 1095 a 1304, o país teve um total de 58 príncipes. Surpreendentemente, verifica-se uma média de cerca de 1 a cada 4 anos, semelhante aos dias de hoje. Desde o início do século XIV, Novgorod reconhece a primazia dos príncipes de Moscou, que geralmente não viviam em Novgorod, e enviava seus adjuntos. Esses governadores também prometeram respeitar a Carta de Yaroslav. O sistema político de cidades comerciais e artesanais europeias, como Veneza, Florença e Gênova, é muitas vezes chamado de democracia. Mas essa democracia é diferente de Atenas. A elite governante da cidade era pequena, apenas algumas centenas de homens adultos. As principais decisões eram tomadas pelas autoridades de gestão escolhidas pela cidade. Já o processo eleitoral em Novgorod eram reuniões na Catedral de São Nicolau, onde compareciam de 400 a 500 pessoas. No entanto, isso só se aplica à principal cidade. Ainda existiam as câmaras regionais, que elegiam seus representantes para participar das reuniões públicas de nível superior. O Zemsky Sobor seria o parlamento russo. Em algumas obras é dito que o Zemsky Sobor não legislava, portanto, não pode ser comparado com os parlamentos europeus. Isso não é verdade porque muitos conselhos foram dedicados exclusivamente para a legislação. Em 1648, foi convocado para desenvolver o Código de Leis de 1649, um dos mais completos conjuntos de leis da Europa.
Também foram criados importantes documentos como as leis de 1550, a primeira milícia em 1611, o Código Universal de 1649 e a Ação do Conselho sobre a abolição do paroquialismo em 1682. Os poderes do Zensky-Sobor não foram menores que os Estados Gerais na França, e menos dependentes do monarca do que o parlamento inglês. De fato, apenas no início do século XVII, depois de 5 séculos após seu aparecimento, o parlamento britânico se tornou um elemento importante no sistema de governança. Somente no século XVII, o legislador desafiou a autoridade do rei e tentou controlar diretamente o poder executivo. Em Moscou, já em 1549, o Zensky-Sobor delineou importantes reformas judiciais e financeiras. Em 1551, realizou as reformas religiosas e administrativas. Em 1566, condenou a Guerra da Livônia e, mesmo Ivan o Terrível, não começou as hostilidades sem aprovação formal do Conselho. Em Moscou, os representantes do Zensky-Sobor foram eleitos por aproximadamente 15 a 16% da população. Isso é substancialmente mais do que na Grã-Bretanha. No século XVII, apenas 2% dos britânicos tinham sufrágio, ou seja, o direito de escolher os representantes no parlamento. Estima-se que, na França, antes de 1849, o direito ao voto era de 2% da população, na Espanha em 1854, ligeiramente superior a 0,2%, e no Japão, onde as primeiras eleições foram realizadas em 1891, o direito de voto pertencia a 1% da população. O Zensky-Sobor só acabou após as reformas de Pedro o Grande, em 1689. Essa centralização do poder ocorreu na ânsia de imitar modelos estrangeiros. O mesmo ocorreu em 1917, quando o governante abandonou os costumes do seu povo e deixou-se levar por abstrações de teóricos alemães. Ou seja, o autoritarismo russo não está na alma do seu povo, mas na imprudência de importar modelos ocidentais. Outro engano relacionado ao mesmo tema é o de que a monarquia não é democrática porque a dinastia não foi eleita pelo povo. Em 1584 e 1598, respectivamente, o Zensky-Sobor se reuniu para eleger novos reis, como é o caso de Fyodor Ivanovich e Boris Godunov. Em 1606, escolheu o imperador Vasily Shuisky, que em 1610 foi privado de seu trono. Em 1612, a linhagem direta da dinastia foi interrompida, e assim os Romanov subiram ao trono, escolhidos pelo povo em 1613. Houve muitos pretendentes ao trono, um total de 30 candidatos. Os eleitores foram selecionados entre mais de 600 representantes, inclusive pessoas da cidade e camponeses. A escolha recaiu sobre Mikhail Romanov. Mito 77. O marxismo não teve êxito porque os russos são cruéis. Primeiro, não existe um povo cruel, o que existe são atos de crueldade em todos os povos. Na Alemanha havia uma crença de que uma corda de um enforcado poderia trazer felicidade para dentro da casa. Em Flandres tinha uma crença de que a mão de um homem pendurado poderia ajudar a torná-lo invisível. Na Grã-Bretanha, em 1788, houve um caso que uma multidão correu em direção ao pendurado e literalmente rasgou o cadáver ainda quente para recolher uma lembrança. Particularmente um habitante local conseguiu pegar a cabeça e a mostrava nos bares por um longo tempo, atraindo o público até a cabeça apodrecer. Na Inglaterra, no século XIX, era costume dos cavaleiros da alta sociedade levar as senhoras às prisões, onde às sextas-feiras ou sábados eram açoitadas as prostitutas. Quando a forca foi substituída pela guilhotina na Revolução Francesa, o povo a chamou carinhosamente de Lisette. Após a introdução da guilhotina, as pessoas se queixaram de que nada poderia ser visto e exigiram a devolução da forca. Depois de Napoleão e da Restauração, em 1815, os criminosos voltaram a ser enforcados. No entanto, na Rússia, assassinos convencionais e assaltantes foram enviados para a prisão. E o mais importante, as execuções não eram entretenimento para a multidão. Na Rússia, o comportamento das pessoas que presenciavam esse suplício era diferente do comportamento da multidão parisiense. Em uma evidência preservada de holandeses que presenciaram a execução de Stefan Razin em 1671, abre aspas, enquanto o carrasco cortava seus membros, o povo se manteve em silêncio, podia-se ouvir apenas o soluço das mulheres, e imediatamente, sem esperar pela morte do Gulev Ataman, o povo começou a se dispersar em silêncio, fecha aspas. Assim fizeram os russos que vieram para a execução de Pugachev em 1775. O cientista russo do século XVIII, Andrei Bolotov, escreveu em suas memórias, abre aspas, as pessoas deprimidas começaram a se dispersar imediatamente após a execução, não querendo olhar para as chicotadas nos cúmplices dos rebeldes, fecha aspas. Devemos lembrar que os ingleses não tinham muito com que se alegrar com as execuções, pois a maioria das pessoas condenadas era inocente. Não fizeram nada para merecer aquele horrível destino.
quando Henrique VIII criou uma lei para tirar as terras comunais, pastagens e floresta dos camponeses e substituí-las por pastagens de ovinos, 72 mil camponeses foram despejados às forças de suas terras. O resultado foi uma multidão de mendigos e vagabundos. Os camponeses arruinados tornaram-se lumpen sem meio de subsistência. Para acabar com o problema, Henrique VIII criou uma lei condenando a vadiagem, entre aspas, todas as pessoas indesejáveis seriam enforcadas. Foram exterminados 2/3 da população londrina, 100 mil pessoas. Outro aspecto dos russos era seu convívio religioso. Embora a ortodoxia fosse a religião oficial, outros credos eram aceitos. Como vimos anteriormente, protestantes, islâmicos, budistas e até mesmo xamanistas poderiam ocupar altos cargos no exército e no governo. Inclusive os generais protestantes se mantiveram fiéis ao imperador até o fim. Na Inglaterra do século XVII, Oliver Cromwell tomou todas as melhores terras da Irlanda para dar aos seus protegidos. De acordo com as estimativas dos historiadores irlandeses, foram mortos de 1 a cada 7 irlandeses, dentre eles mulheres, crianças e idosos. No século XVII, cerca de 1/3 da população da Alemanha morreu na Guerra dos 30 Anos. Claro, houve conflitos sangrentos entre povos nativos do Alasca e caçadores russos, mas nada comparado ao Ocidente. No século XIX, a França ocupou a Argélia, com crueldade monstruosa suprimiu a rebelião das tribos berberes. Os franceses reduziram a população da ilha de Madagascar a 1/3. No total, os regimes marxistas, de 17 a 1987, assassinaram aproximadamente 110 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia desse número, vale lembrar que todas as guerras domésticas e estrangeiras durante o século XX mataram aproximadamente 85 milhões de civis. E mais de 35 milhões de pessoas fugiram de países comunistas como refugiados, o que equivale a todo mundo fugir do estado de São Paulo. Mito 78. O marxismo é bom em teoria, mas foi pervertido na prática. Na realidade, nenhum dos horrores cometidos na União Soviética, China, Camboja ou quaisquer outros regimes marxistas é equiparável à genuína monstruosidade contida no ideal comunista de Marx. Ou seja, a teoria ainda é pior que a prática. Vejamos alguns fragmentos da Gazeta Renana de Marx, já em 1848. Abre aspas. Os massacres sem sentido perpetrados desde os eventos de junho e outubro, a oferta tediosa de sacrifícios desde fevereiro e março, o canibalismo da contra-revolução convencerá as nações de que há apenas uma maneira em que as agonias da morte da velha sociedade assassina e o nascimento sangrento de uma nova sociedade pode ser encurtado, simplificado e concentrado, e assim é o terror revolucionário. Não temos compaixão e não pedimos compaixão de vocês. Quando chegar a nossa vez, não daremos desculpas para o terror. Fecha aspas. Também podemos sustentar que o genocídio de Pol Pot, que matou mais de 1/3 da população do seu país, o Camboja, foi uma versão amena do verdadeiro marxismo, pois Marx previa o extermínio de nações inteiras. Abre aspas. Todas as outras grandes e pequenas nacionalidades e povos estão destinados a morrer em breve na tempestade revolucionária mundial, pela razão deles serem agora contra-revolucionários. Não há nenhum país na Europa que não tenha em algum canto o fragmento de povos em ruínas, o remanescente de uma população anterior que foi suprimida e mantida em cativeiro pela nação que mais tarde se tornou o principal veículo do desenvolvimento histórico. Essas relíquias de uma nação impiedosamente pisoteadas no curso da história, como diz Hegel, esses fragmentos residuais dos povos sempre se tornam fanáticos porta-estandartes da contra-revolução e permanecem assim até a completa extinção ou perda de seu caráter nacional, assim como toda a sua existência em geral, é em si um protesto contra uma grande revolução histórica. Tais na Escócia são os gauleses, os partidários dos Sturtes, de 1640 a 1745. Tais na França são os bretões, os defensores dos Bourbons, de 1792 a 1800. Tais na Espanha são os bascos, os partidários de Dom Carlos. Tais na Áustria, os eslavos do pão-eslavismo meridional, que nada mais são do que os lixos dos povos, resultante de uma confusão milenar em seu desenvolvimento. Os magiares ainda não foram derrotados, mas se eles caírem, eles cairão gloriosamente, como os últimos heróis da Revolução de 1848, e apenas por um curto período. Então, por algum tempo, a contra-revolução eslava vai varrer a monarquia austríaca com toda a sua barbárie, e a camarilha verá que tipo de aliados ela tem. Mas no primeiro levante vitorioso do proletariado francês, que Luís Napoleão está lutando com toda a força para conjurar, os alemães e magiares austríacos serão libertados e farão uma sangrenta vingança contra os bárbaros eslavos. A guerra geral que então eclodirá, esmagará os eslavos Sonderbund e acabará com todas essas nações insignificantes até seus próprios nomes. A próxima guerra mundial resultará no desaparecimento da face da terra não apenas de classes e dinastias reacionárias, mas também fará com que todos os povos reacionários desapareçam do solo. E isso também é progresso. Fecha aspas.
Em uma carta de 4 de fevereiro de 1852, de Marx para Engels, ele desdenha as revoluções pacíficas, que o diabo leva os movimentos populares, especialmente quando são pacíficos. Em seus escritos, Marx deixou passagens que demonstram seu ódio mortal aos discordantes, mas mesmo que Marx ocultasse isso em seus textos, poderíamos perceber a potencialidade maléfica de suas teorias em sua dialética. A dialética marxista enaltece o anjo da morte como o único redentor da humanidade. Afinal, o que é para ele a luta de classes? Para ele seria o motor da história, a geradora das mudanças sociais. Na prática, essa teoria não é tão bonita. Simplificando, um grupo de pessoas mata e expolia outro grupo de pessoas. Desses dois crimes surge, entre aspas, algo melhor e a civilização evolui. Posteriormente, esse algo melhor também terá que ser roubado e exterminado, assim sucessivamente até que de toda essa mortandade e saques nasçam a última e derradeira fase histórica, o comunismo. A história é como um deus azteca que precisa de sangue para se fortalecer, ou seja, o motor da história é o extermínio e o roubo. A luta de classe não é o motor da história. Não foram as revoltas de escravos que geraram a Idade Média, e não foram as insurreições camponesas que derrubaram os senhores feudais. A burguesia não era inimiga da nobreza. Os burgueses queriam comprar títulos de nobreza, e os nobres queriam participar do comércio, ambos viraram empresários, e ninguém teve que morrer para isso. É claro que houve guerras, rebeliões e motins, o anjo da morte fez muita bagunça, mas pouca transformação. Em relação às contradições entre prática e teoria, o que mais gera desconforto é os comunistas odiarem a classe média e pequenos burgueses, no entanto idolatrarem banqueiros e mega empresários. Vejamos Marx, um grande amigo de Gustav von Mevissen, sócio em companhias marítimas, tecelagens, indústria pesada, presidente da Companhia Ferroviária Renana, fundou vários bancos, incluindo Darmstadter Bank e companhias de seguros. Mevissen, com seu amigo Ludolf Camphausen, banqueiro e político renano, patrocinaram a Gazeta Renana, onde Marx era editor-chefe. Ele também era parceiro de Engels, um rico empresário. Lenin chamava de explorador um camponês que tivesse uma vaca, mas escolheu como seu tesoureiro um amigo diretor da Siemens, e favorecia e bajulava os executivos da DuPont. Até Trotsky, pai do terror vermelho, era muito dedicado aos interesses da ThyssenKrupp e da GE. Em 1865, em nome do Congresso de Estudantes da Internacional, declarou Fontaine, aspas, o que nós desejamos, nós revolucionários e socialistas, é o desenvolvimento físico, moral e intelectual da raça humana. Desejamos, na ordem moral, pelo fim de todos os preconceitos da religião e da igreja, para chegar à negação de Deus e ao livre exame. Fecha aspas. Alô, Lutero! E Lafargue, depois de cantar louvores a Proudhon, no Congresso de Bruxelas, terminou com um grito. Guerra a Deus, ódio contra Deus, isso é progresso, devemos quebrar o céu como um cofre de papel. Até 1917, a influência do marxismo permaneceu muito limitada, especialmente nos Estados Unidos, ele não seria lembrado. No entanto, a Europa ficou surpreendida com o sucesso da revolução liderada por Lenin, e por isso o marxismo, carro-chefe do movimento, se imortalizou. Mito 79. Marx é o pai do comunismo. O Manifesto Comunista possui trechos emprestados dos príncipes do socialismo do francês Victor Consiérant, filósofo pouco conhecido, publicado em 1843. Foram imitados de Consiérant até a estrutura e os títulos dos capítulos. Marx utilizava epigramas e aforismos de forma brilhante, embora muitos não tivessem sido inventados por ele. Marat criou as frases: os trabalhadores não possuem uma pátria, e os proletários não têm nada a perder a não ser as suas correntes. Deve-se a Heine a frase a religião é o ópio do povo. Louis Blanc inventou: de cada um segundo a sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade. De Karl Schapper tirou trabalhadores do mundo univos, e de Blanc tirou a ditadura do proletariado. No Manifesto do Partido Comunista de 1848, ao final do segundo capítulo, ele inclusive fornece as 10 medidas necessárias para tornar um país comunista. Na oitava medida ele afirma: trabalho obrigatório para todos, criação de exércitos industriais, especial para a agricultura. O governo americano tinha imensas dívidas com a Rússia. Entre 1908 e 1913, a Rússia, com a intenção de criar um sistema monetário internacional, enviou pelo menos 10 navios com ouro aos Estados Unidos. Se o czarismo caísse, os soviéticos não poderiam exigir o ouro de volta, mesmo após o estabelecimento das relações diplomáticas normais com os Estados Unidos. O mesmo destino teve a parte das reservas de ouro do czar, que os Yankees roubaram durante a Guerra Civil. Outra razão pela qual os Estados Unidos estavam interessados na derrota russa era a concorrência no setor petrolífero. O Império Russo foi o maior fornecedor dessa matéria-prima e outros produtos derivados para o mercado mundial. Isso porque o petróleo russo era de 4 a 5 vezes mais barato que o americano.
O destino de Istambul e outras possessões da Turquia foi um dos principais tópicos nas relações entre os aliados, especialmente depois de 25 de fevereiro de 1915, quando navios de guerra britânico dispararam contra o forte otomano na entrada dos Dardanelos e lançaram uma operação no local. Acreditando que essa operação terminaria com rápido sucesso, os gregos expressaram seu desejo de participar, o que causou uma reação extremamente negativa em São Petersburgo. Os russos temiam que Atenas exigisse Constantinopla como recompensa. Em caso de sucessão da operação planejada, os estreitos, de qualquer modo, passariam sob o controle da Grã-Bretanha e da França, o que forçou a Rússia a exigir de seus aliados garantias oficiais da transferência dos estreitos para ela depois da guerra. Nessa ocasião, houve ameaças diretas do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sazonov. A ameaça funcionou e, em 12 de março de 1915, em Londres, uma nota oficial garantiu a transferência de Istambul para a Rússia, a cidade com as áreas vizinhas, que incluía a costa oeste do Bósforo e o Mar de Mármara, Península de Galipe e o sul da Trácia. Além disso, a costa leste do Bósforo e o Mar de Mármara e todas as ilhas do Mar de Mármara, bem como as ilhas de Imbros e Tenedos no Mar Egeu. Em compensação, os britânicos exigiram que a zona neutra persa se unisse à esfera de influência britânica como pagamento, o que lhes permitiu apreender os vastos campos de petróleo. Mito 80. Os ingleses tentaram salvar a família real, mas não conseguiram. O governo interino assumiu a responsabilidade pela segurança pessoal do rei e sua família enviando-os para a Inglaterra. Alexander Kerensky disse que iria acompanhar pessoalmente a família imperial até Murmansk. Em 9 de março de 17, as autoridades informaram sobre a expulsão do czar para a Inglaterra como um fato consumado. Não havia motivos para a sua prisão ou execução, visto que a família imperial foi inocentada de todas as acusações. No entanto, a imprensa inglesa estava do lado esquerdo da Câmara dos Comuns e começaram a fazer campanha para o abandono da família de Nicolau II. Como resultado, em 10 de abril de 17, George V ordenou, referindo-se à atitude negativa da opinião pública, que o primeiro-ministro informasse o governo provisório que o governo inglês voltaria atrás em sua proposta. Até mesmo os inimigos tiveram mais misericórdia. O comando alemão, em texto simples, declarou que não iria interferir, por mar, no transporte da família para a Inglaterra. Abre aspas, nenhuma unidade de combate da marinha alemã atacará qualquer navio que transporte o imperador e sua família. Fecha aspas. Mas então o rei inglês mudou de ideia, ele que teoricamente deveria ser um homem de palavra. E pior, ele voltou atrás por causa de uma solicitação do Partido Trabalhista. No dia seguinte, a família imperial foi presa. O embaixador da Rússia em Portugal, Botkin, irmão do médico que acompanhou o czar para o exílio e que morreu com ele, relata nas suas memórias que os grandes esforços que empregou para interessar os aliados pela sorte do czar foram inúteis. Botkin dirigiu-se várias vezes aos membros do governo francês, pedindo-lhes que intervissem a favor do seu antigo aliado. As numerosas cartas que mandou entre os meses de julho de 1917 a 1918 ficaram sem resposta. Agentes franceses de inteligência que operavam em Petrogrado, nos seus relatórios à sua pátria, mostraram o conhecimento dos planos britânicos. O general Janin informou que os britânicos levaram a oposição ao poder para obter grandes concessões na Rússia, as florestas do norte, petróleo e outros. E em pouco tempo, todos os outros amigos da Rússia não tardariam em tentar negociar com o novo governo. O primeiro a reconhecer formalmente o governo provisório foram os Estados Unidos em 9 de março de 17. 2 dias depois, 11 de março, foi a França, Reino Unido e Itália. Logo depois se juntaram a Bélgica, Sérvia, Japão, Romênia e Portugal. Mas esse fascínio pelo governo provisório duraria apenas até esse exigir o cumprimento de todos os tratados e acordos concluídos com o Império. Nessa ocasião, Buchanan escreveu sobre Miliukov, abre aspas, ele acredita que a aquisição de Constantinopla é questão de grande importância para a Rússia, fecha aspas. Em 3 de maio, Miliukov fez um discurso sobre os objetivos da guerra, onde sustentava que uma de suas tarefas seria a libertação da Armênia, que deve começar depois de vencer sob a proteção russa. Os Estados Unidos, por exemplo, queriam dividir a Rússia em 5 partes. Em outubro de 1918, o governo de Woodrow Wilson, para resolver a questão russa, entre aspas, propôs dividir a Rússia em áreas independentes sujeitas aos Estados Unidos. Os governantes norte-americanos declararam que a Rússia estava extinta e exigiu não só a libertação da Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia, mas também a separação da Ucrânia, Sibéria, Cáucaso e outros territórios. O bom exemplo dos planos americanos para a destruição da Rússia é o mapa elaborado pelo Departamento de Estado americano, trazido para a Conferência à Paz de Paris, intitulado Fronteiras Propostas na Rússia. O anexo a esse mapa dizia, abre aspas, toda a Rússia deveria ser dividida em grandes áreas naturais, cada uma com a sua própria vida econômica. Ao mesmo tempo, nenhuma região deve ser tão independente a ponto de formar um Estado forte. Fecha aspas. Em paralelo, o assessor presidencial, Coronel House, desenvolveu planos para o desmembramento da Rússia, considerando a Sibéria como um patrimônio americano, cuja anexação aos Estados Unidos
seria apenas uma questão de tempo. Ele enfatizou porque a Rússia é muito grande e muito homogênea para nossa segurança, eu gostaria de ver a Sibéria como estado separado e a Rússia europeia desmembrada em 3 partes. Lloyd George declarou abertamente no parlamento britânico, abre aspas, a viabilidade de promover o almirante Kolchak e o general Denikin é uma questão muito controversa, porque eles estão lutando por uma Rússia unida. Eu não indico esse slogan político para os britânicos. Um dos nossos grandes colaboradores, Lord Beaconsfield, viu em uma enorme, poderosa e grande Rússia, como uma geleira rolando em direção à Pérsia, Afeganistão e Índia, a mais formidável ameaça ao Império Britânico. Fecha aspas. Em 18 de outubro de 1918, em pleno terror vermelho, o Departamento de Estado americano aprovou um plano de cooperação econômico com a Rússia soviética. Mito 81. A Entente queria destruir o poder soviético. Abre aspas. Se ao longo de 3 anos, os ingleses, franceses e japoneses em nosso território fossem contrários ao exército russo, não há dúvida de que a mais insignificante resistência das 3 potências seria suficiente para que em poucos meses, se não semanas, nos derrotar. Fecha aspas. Essa frase foi formulada por Lenin. É difícil argumentar que ele não tinha razão. Em poucas semanas, se quisessem, os britânicos e franceses estrangulariam a Revolução Bolchevique. Provavelmente não haveria guerra civil, milhões de russos permaneceriam vivos e o país voltaria a ser grande, uno e indivisível. A Entente, além de não ajudar o Exército Branco, muitas vezes atrapalhou, vendendo armas avariadas, destruindo navios russos, ajudando o inimigo e não cumprindo com acordos e saqueando o território. O general Denikin relatou, de nossos aliados, apesar da opinião estabelecida, não recebemos um centavo. Em agosto de 1918, os mais de 10 mil soldados da Entente, enviados para o norte do território, poderiam estrangular a jovem República Soviética. No entanto, as tropas britânicas, conhecidas por sua incrível agilidade, durante 2 meses só avançaram 40 quilômetros. Moviam-se em ritmo de caracol, apesar da falta de resistência por parte do Exército Vermelho. O general Marushevsky, o último chefe do exército russo sob o governo provisório, um dos líderes dos Brancos do Norte, explicou a situação. Abre aspas. O comando militar russo foi privado de independência e executava seu destino conforme a sede dos aliados. Todas as minhas referências à necessidade de avançar, especialmente em Divna e à frente de Murmansk, foram rejeitadas pelos aliados. Fecha aspas. Além dos entraves das operações militares, os aliados também estabeleciam suas ambições. Após o envio de parte das reservas russas, o governo francês anunciou um ultimato ao general Denikin, abre aspas, seremos forçados a parar de enviar suprimentos militares, se não assumir a obrigação de fornecer a quantidade adequada de trigo. A massa de soldados franceses mantinha-se imóvel em Odessa, ociosa em bebedeiras. A situação na Crimeia era a mesma, havia apenas um fraco governo local em Sebastopol, mas assim como em Odessa foram proibidos de se mobilizar. O general Denikin, com um pequeno regimento, repetidamente apelava aos franceses, recordando as promessas e acordos anteriores. 4 vezes ele escreveu para o comandante na Romênia, em Odessa, todos os pedidos ficaram sem resposta. Quando o exército branco estava em um momento adequado para atacar Petrogrado, dispunham de 6.500 soldados, possuíam armas, munições, suprimentos de comida e as estradas estavam abertas. O comando branco solicitou aos britânicos o envio de navios de guerra para destruir as fortalezas rebeldes próximas ao mar, mas os pedidos não foram atendidos, as esquadras britânicas em Tallinn e Helsinki não se moveram e todo o sucesso do exército de Rodzianko foram perdidos. Os ingleses desviaram todos os recursos para a causa separatista da Estônia. Os separatistas da Polônia também tiveram apoio ativo dos franceses e ingleses. Se alguma vez os estrangeiros ajudaram os brancos, foi por uma simpatia pessoal, sem o conhecimento de seus governos. O general Holman, amigo e colega de Denikin, e o almirante americano McKelly, arriscou sua vida para salvar os refugiados de Odessa. Para o envio de 2 ou 3 navios com carga militar, exigiam o pagamento de matérias-primas russas, produtos agrícolas e a promessa de certas concessões. O governo Kolchak forneceu ouro, que foi enviado para São Francisco em agosto de 1919. Isto é, o fornecimento de armas em troca de ouro. As armas fornecidas foram superfaturadas e, em vez de metralhadoras Colt encomendadas, os americanos enviaram a Saint-Étienne, lixo da Guerra do México, que tinha um tripé frágil e desajeitado e não era útil para o campo de batalha. Durante a Guerra Civil, os aliados saquearam da Rússia muitas riquezas. No norte, por exemplo, saquearam lojas, armazéns, peles valiosas e madeira. Em seguida, os norte-americanos e britânicos discutiam e lutavam pelo saque. No final do verão de 1919, em Arkhangelsk e Murmansk, foi declarada a evacuação das tropas estrangeiras. Nos armazéns ainda havia uma enorme quantidade de material de guerra, importado pelo governo provisório, pago com ouro russo. Mas os britânicos, em vez de transferi-los para o exército branco, começaram a destruir tudo.
armazéns queimados e jogados ao mar, e os brancos recuperaram suas próprias granadas de artilharia com mergulhadores. Os americanos foram piores ainda e revenderam seus armazéns aos bolcheviques por meio de sua missão da Cruz Vermelha. Foram vendidos a crédito com o pagamento de futuras entregas de matérias-primas. No norte ocidental, o exército Udenik, no verão de 1919, começou a preparar uma segunda ofensiva contra Petrogrado. Ao mesmo tempo, as negociações foram conduzidas por Carl Gustaf Emil Mannerheim, na Finlândia, que tinha um exército muito forte, o que lhe dava grandes chances de sucesso. Mas o chefe da missão aliada interveio no Báltico, o general britânico Gough, como escreveu o general Maruszewski sobre os ingleses. Fizeram tudo para que os finlandeses não entrassem na guerra ao lado dos brancos. O representante britânico no Conselho Supremo de Economia enviou um memorando a entente sobre os aspectos econômicos da política britânica em relação à Rússia, onde foi apontado que, abre aspas, a continuação da guerra civil e o bloqueio da Rússia cortam um enorme fluxo de alimentos e matérias-primas para o resto do mundo e é uma das principais razões para os elevados preços do petróleo, fecha aspas. Um dos requisitos alemães para iniciar as negociações de paz com a Rússia era a destruição da frota do Mar Negro. Lenin e Trotsky, como resultado dele, assinaram o documento exigindo a destruição imediata de todos os navios. No último dia do prazo, os oficiais não queriam afundar os navios e decidiram se retirar para Sebastopol. Quando chegaram ao porto, tiveram uma desagradável surpresa. Os franceses e ingleses também exigiram a destruição da frota. Por ordem do almirante inglês, todos os navios foram distribuídos entre os aliados, britânicos, franceses, gregos e italianos. Esses navios foram deslocados para junto da guarda britânica. Apesar do fato de que o exército voluntário logo começou a sentir uma grande necessidade de alguns destroyers e canhoneiros fluviais, eles não puderam obtê-los, pois os aliados se recusaram. Aliás, em relação aos navios de guerra, foram informados que eles estão nas mãos dos franceses e destinavam-se à ação contra os bolcheviques. Mas um mês depois foram entregues aos bolcheviques com abundante quantidade de munição e outros materiais. A ajuda inglesa no norte era extremamente lenta e desorganizada. Quando forneciam algo para as tropas russas, era sempre com grande atrito e atraso. Na verdade, os britânicos só pensavam em saquear as reservas de Arkhangelsky. Roubaram o cânhamo, alcatrão, madeira e assim por diante, explicando que isso era o reembolso para a dívida russa. Os britânicos também roubaram o famoso gado Komogori. No início de 1919, os britânicos fugiram de Shenkursk, abandonando um importante ponto estratégico. Durante a evacuação, em vez de transferir seus explosivos e equipamentos ao exército russo, destruíram tudo que eles não podiam tirar e tudo foi queimado. O almirante Kolchak foi morto unicamente por causa da traição do general francês Maurice Janin. Em 11 de novembro de 17, o cruzador americano Brooklyn chegou a Vladivostok transportando 10.100 toneladas de armamento. Em 19 de novembro, o embaixador americano na Rússia apelou ao povo russo para preservar a prudência e entregar a Transiberiana aos Estados Unidos. Em 16 de agosto de 1918, uma força expedicionária americana com um total de 9.000 homens desembarcou em Vladivostok. Os invasores saquearam o porto de Vladivostok, as companhias de navegação do Extremo Oriente, Amur, Baikal e Lenskoye, muitas ferrovias, alimentos, depósitos militares e outros, várias instituições e empresas, e arruinaram as ferrovias. Nos portos do Extremo Oriente e sobre o oceano estavam navios com mercadorias roubadas. Em apenas 3 meses, os intervencionistas retiraram mais de 3 milhões de peles valiosas e, em 1919, 14 milhões de libras em arenque. Nos arquivos e publicações de jornais da época, há evidência de que os americanos deixaram traços sangrentos nos destinos do povo russo. Os moradores que não se submetessem aos invasores estrangeiros seriam barbaramente torturados e assassinados. Assim foi o caso dos camponeses Gonevichuk, Gorshkov, Oparin e Murashko. Eles foram capturados pelos americanos e enterrados vivos por causa do seu relacionamento com os militantes locais. E a esposa do miliciano E. Bolshuk teve seu corpo perfurado por baionetas e posteriormente afogado em uma fossa. Bokharev, um camponês, foi desfigurado com baionetas e facas. O nariz, os lábios, as orelhas foram decepados, a mandíbula foi quebrada, o rosto e os olhos foram perfurados com baionetas, todo o corpo foi cortado. Shvi Yahin foi torturado da mesma forma brutal, segundo os relatos de testemunhas oculares. Cortou primeiro as orelhas, depois o nariz, braços, pernas e picou-o vivo. O próprio general Graves, comandante do Corpo Expedicionário Americano, admitiu mais tarde, aspas, nas áreas onde as tropas americanas estavam estacionadas, recebemos relatos de assassinatos e tortura de homens, mulheres e crianças, fecha aspas. Não menos franco em suas memórias, o coronel americano Morrow queixava-se que seus pobres soldados não podiam dormir sem matar alguém naquele dia. Quando os nossos soldados levaram os prisioneiros russos, eles os levaram para a estação Adrianovka, onde desembarcaram dos vagões. Os prisioneiros foram levados a buracos enormes, nos quais foram fuzilados com metralhadoras.
O mais memorável para o coronel Morrow foi o dia em que 1.600 pessoas foram levadas em 53 vagões. Os invasores ingleses trouxeram a gripe espanhola para o norte da Rússia. Entre a população civil surgiram epidemias em massa, que também afetaram os americanos. Mais de 70 soldados morreram da gripe. Os invasores no norte da Rússia criaram mais de 11 campos de concentração e prisões, por meio dos quais passaram 52 mil pessoas. Assim, um quinto dos habitantes dessa área esparsamente povoada visitou a prisão. Mito 82. Foram os comunistas que introduziram os campos de concentração na Rússia. Na verdade, os campos de concentração construídos pelos ingleses e americanos foram os primeiros da história da Rússia. Os bolcheviques começaram a criá-los somente depois de 1920. Haviam 1.200 prisioneiros no campo de Okhanji, apenas 20 pessoas pertenciam ao Partido Comunista, o restante era partidário. Milhares de pessoas foram mortas na prisão de forma completamente injusta. Dessas 1.200, 23 foram baleadas, 310 morreram de escorbuto e tifo, apenas 100 permaneceram vivas. Okhanji terminou sua existência em 20 de fevereiro de 1920. Em Volzinsk, até os porões de navios eram usados como prisões. Campos de concentração foram construídos em Kegostrov, em Bikin, em Bakaritsa. A fama mais sombria foi conquistada pelo campo de trabalho forçados na ilha de Mudiug e na baía de Okanga. São as páginas mais aterrorizantes e vergonhosas na história da intervenção anglo-americana e francesa no norte. E como os campos de Pechenga, Murmansk, Kemi, Arkhangelsk estavam superlotados, em 23 de agosto de 1918, eles abriram uma prisão de condenados na ilha deserta de Mudiug, localizada na baía de Vinskaya do Mar Branco, a 60 km de Arkhangelsk. Esse foi o primeiro campo de trabalho forçado. O primeiro grupo de condenados chegou à ilha em 23 de agosto de 1918. Eles tinham de construir e equipar a prisão com suas próprias mãos, em primeiro lugar, abrigos de cela de castigo. No local, uma morte dolorosa era inevitável. Quem era mandado a Mudiug era um cadáver vivo, não voltava à vida. Os enclausurados eram forçados a trabalhar 18 horas por dia. O Dr. Marchavin testemunhou que trabalhava das 5 da manhã às 11 da noite. Pausas para descanso não existiam. Torturas selvagens foram usadas na prisão. Eles queimavam com ferro quente e pessoas eram enterradas vivas. Algemas de ferro também foram amplamente usadas. Os prisioneiros que tentassem fugir eram fuzilados. Quando pensamos no Exército Branco, logo nos vem à cabeça um exército aristocrático, mas isso não é verdade. Por exemplo, o general Alexev era filho de um soldado, o general Denikin era neto de um servo, o general Kornilov era filho de um cossaco, e muitos outros comandantes brancos não tinham sangue azul. Na parte superior do corpo de oficiais, apenas 7% eram nobres hereditários. Mito 83. O Exército Branco era monarquista. Em fevereiro de 1917, ocorreu um golpe de Estado, onde o imperador Nicolau II foi destronado e preso, e grande parte do topo dos generais fazia parte do golpe. É suficiente dizer que entre os 5 principais organizadores e líderes da traição estavam, entre aspas, os brancos: Alexev, Kornilov, Kolchak, Denikin e Vrangel. Apenas Vrangel não estava envolvido na derrubada do czar. O restante estava, em um grau maior ou outro. Esses generais não queriam derrubar os bolcheviques para libertar o povo da opressão. Kolchak e Kornilov entenderam que sob os bolcheviques eles não seriam nem ditadores nem governantes supremos. No entanto, Manikovsky e Bolshoi-Brujevik, por sua vez, entenderam que no caso da vitória de Kolchak e da Entente, estariam ameaçados não só pelo fim das suas carreiras militares e políticas, mas também por possíveis represálias físicas. Há casos em que Denikin proibiu a performance da música Deus Salve o Czar. Pela execução do antigo hino russo, oficiais do exército de Denikin foram aprisionados na guarita. De acordo com as memórias de V.V. Shugin, a contra-inteligência de Denikin levou a uma verdadeira perseguição aos oficiais monarquistas. Quando Alexev, Brusilov, Kornilov, Denikin, Krimov, Bolshoi-Brujevik, Manikovsky e Kolchak derrubaram o czar e se engajaram em jogos políticos, outros generais permaneceram fiéis ao espírito e à palavra do juramento que lhes foi dado e recusaram qualquer cooperação com o vermelho ou com o branco. Muitos deles pagaram isso com as suas vidas. O comandante do 3º Corpo de Cavalaria, o general Fyodor Arturovich Keller, se recusou a reconhecer a abdicação do soberano, jurar lealdade ao governo provisório e servi-lo. Em 5 de abril de 17, Keller foi removido do comando por ser monarquista. Em 1918, Alexev e Denikin pediram em vão ao conde Keller para se juntar ao exército voluntário. Keller falou francamente sobre Kornilov. Abre aspas. Kornilov é um general revolucionário. Eu só posso liderar o exército com Deus em meu coração e o rei em minha alma. Somente a fé em Deus e o poder do czar pode nos salvar, somente o antigo exército e o arrependimento nacional podem salvar a Rússia, e não um exército democrático e pessoas livres, entre aspas. Nós vemos onde a liberdade nos levou.
a vergonha e a humilhação sem precedentes. Nada sairá do empreendimento de Kornilov, lembre-se de minha palavra. Ele terminará na ruína. Vidas inocentes vão perecer. Fecha aspas. O general Keller pode ser chamado de o único general branco de verdade. Quando, no final de 1918, o conde concordou em começar a formar um exército monarquista, cruzes brancas foram costuradas em seus uniformes, símbolos do autêntico exército branco. O conde Keller foi morto em 21 de dezembro de 1918, em Kiev. Até o último suspiro, o general Keller permaneceu fiel ao juramento real e suas convicções monárquicas. Por ser fiel ao império, o general Rennenkamp, em fevereiro de 17, foi preso como um monarquista perigoso e colocado na fortaleza de Pedro e Paulo. Em outubro de 1917, os bolcheviques os libertaram. Provavelmente, eles esperavam que o alemão, entre aspas, fosse grato, eles ofereceram a ele nada menos que se juntar às lideranças do Exército Vermelho, caso contrário seria morto. O general tinha boas razões para concordar com a proposta, mas ele recusou e, por ordem pessoal de Antonov Ovsenkine, ele foi brutalmente assassinado em 1º de abril de 1918. O general Hussein Ali Khan de Nakhchivan, um muçulmano, recusou-se a jurar lealdade ao governo provisório e enviou um telegrama ao imperador Nicolau II, expressando sua lealdade e prontidão em socorrê-lo. Por ordem do general Brusilov, Ali Khan foi demitido por ser monarquista. Após o golpe bolchevique, Khan Nakhchivan foi preso e encarcerado na fortaleza de Pedro e Paulo. Presumivelmente, em 29 de janeiro de 1919, ele foi baleado pelos bolcheviques como refém. Outro engano sobre o exército voluntário, que conhecemos erroneamente como Guarda Branca, é que ele era constituído apenas por russos, enquanto o vermelho possuía sólido contingente de chineses e alemães. Mas não é o caso. O chamado exército Komush não seria capaz de fazer nada se não fosse pelas ações da Legião Tchecoslovaca e os destacamentos do Ataman Semyonov ou do Barão Ungern, que eram vitalmente dependentes da ajuda japonesa ou mongol. E não se trata do general Kosaco Krasnov, que tinha um batalhão completamente formado por alemães. Mito 84, o exército branco era bonzinho, entre aspas, e o vermelho era cruel. Os tchecos desempenharam um papel importante no apoio a Kolchak. Tudo isso levou ao fato que muitas vezes os brancos estupravam e roubavam tanto quanto os vermelhos. O associado de Kolchak, o barão Abu de Berg, escreveu sobre isso em 1919. Um ano atrás a população nos via como libertários do cativeiro pesado de comissários e agora nos odeia tanto quanto odiava os comissários, se não mais. E ainda pior que o ódio, já não acredita em nós, não espero nada de bom de nós. Fecha aspas. Bom, então é isso. Terminamos mais um vídeo com o fim do Mito 84. Espero que tenham gostado. Até mais.